Continuando com o nosso estudo, vamos entender o sucesso dos trematóides, que ele depende de uma sequência de estágios larvais altamente especializado, cada um adaptado a uma função específica, invasão, amplificação ou dispersão. Vamos começar pelo ponto 1, que são as larvas invasoras ou de transição, que é chamado de cotilocídio. Essa larva ela é característica de Aspidogastria, com um grande disco adesivo ventral para fixação imediata no hospedeiro. O miracídio, que é essa primeira larva de Gínia, que é coberta por essas placas epidérmicas ciliadas, sinalizada aí como PC, e equipada por essa papila apical, PA. Ela não se alimenta, sua única função é nadar e penetrar ativamente no molusco. Aí começa a segunda fase, que é a fase de amplificação dentro do molusco. O esporocisto, que ele funciona como um saco germinativo, o esporocisto mãe, ele produz internamente esporocisto filho, ou rédeas, que através de células germinativas, que está sinalizada aí como CG, essas rédeas, ela possui faringe e seco intestinal. Ela alimenta-se ativamente tecidos do molusco. Em seu interior, forma-se as cercárias em formação, que começa a terceira fase, que é a fase de dispersão e infecção. A cercária, que é essa larva natante, ela abandona o molusco. Ela apresenta uma grande diversidade morfológica, que é essa cauda simples, bifurcada e com grandes cerdas. É adaptada ao modo de encontro com o próximo hospedeiro. A metacercária, que é esse estágio de repouso encistado, onde a larva ela perde essa cauda e aguarda a ingestão pelo hospedeiro definitivo. Analisem que o esporocisto, como exemplo extremo de simplificação morfológica em prol da reprodução assexuada, quando se trata de poliembrionia, que é a geração de muitos indivíduos a partir de um único zigoto, que ocorre nesses estágios intramolusco, permite que o único miracídio resulte em uma carga infectante maciça de cercárias. Ele supera as barreiras probabilísticas desse ciclo heteroxeno. Os estágios larvais, eles são alvos críticos para o controle ambiental. Observe que o miracídio e a cercária, elas são os pontos mais vulneráveis a alterações na qualidade da água e a agentes moluscocidas. No laboratório de análise clínica, o reconhecimento de diferentes formas de cercárias permite identificar qual espécie de qual trematóide está presente nesse foco epidemiológico, o que auxilia a previsão de surtos de doença como a esquistossomose ou fasciolose. Então, biologicamente, como a presença de uma faringe e um seco funcional nas rédeas, em contraste com o esporocisto, altera o impacto metabólico do parasita sobre o hospedeiro intermediário molusco. As rédeas, elas são predadoras ativas, porque elas podem consumir tecidos do molusco e até competir e predar outro esporocisto no mesmo hospedeiro, o que causa danos teciduais diretos e castração parasitária mais severa do que o esporocisto, que absorve nutrientes apenas via tegumento. Então, farmacologicamente, por que esse estágio da metacercária, ela representa um maior desafio para a desinfecção de alimentos crus, considerando a resistência mecânica e química de sua parede cística? Acontece que a parede do cisto da metacercária, ela é projetada para resistir a condições ambientais adversas e à acidez estomacal do hospedeiro. Isso torna resistente a muitos analisantes comuns, o que exige métodos físicos como calor ou congelamento prolongado ou químico específico para garantir a segurança alimentar. Então vamos resumir tudo nesse esquema, para entender essa versalidade evolutiva dos trematóides, que após essa fase de amplificação no molusco, que a cercária atua como unidade de dispersão crítica, pode seguir 6 caminhos principais para atingir o hospedeiro definitivo. Então vamos observar o primeiro ponto, que é a permanência e encistamento, que é a rota 1 e 2. Algumas espécies não abandonam o molusco ou insistam imediatamente sobre a vegetação aquática ou substratos animais. Nesse caso, o estágio infectante, ele se torna-se a metacercária, que aguarda a ingestão passiva pelo hospedeiro definitivo. Já o ponto 2, que é o papel do hospedeiro intermediário adicional, que é a rota 3 e 4, onde a cercária ela pode penetrar em um segundo ou até um terceiro hospedeiro intermediário, como peixes e artrópodes, para encystar. Essa estratégia utiliza a cadeia alimentar como veículo, que aumenta as chances do parasita atingir os predadores de topo, que frequentemente servem como hospedeiros definitivos. Já no terceiro ponto, que é a penetração direta e hospedeiros paratênicos, que é a rota 5 e 6, em grupos como xistossoma, a cercária ela penetra diretamente no hospedeiro definitivo através da pele. Alternativamente, ela pode utilizar um hospedeiro paratênico, que é o hospedeiro de transporte, onde não há desenvolvimento, mas o parasita ele permanece viável até que o transporte ocorra para o hospedeiro final. Vamos analisar que em todas essas rotas existe a plasticidade do ciclo da vida. A existência de hospedeiros paratênicos na rota 5, que representam adaptação ecológica importante para transpor lacunas na cadeia alimentar, que permite que o parasita
parasita se sobreviva em uma ponte biológica até encontrar um ambiente ideal para a maturação sexual. A escolha entre penetração ativa, que é da cercária, ou ingestão passiva, que é da metacercária, ela impacta nessa taxa de sucesso infeccioso em diferentes ecossistemas. Esse fluxograma, ele é um mapa de pontos críticos de controle sanitário. Para as espécies que seguem a rota 2 e 3, a higienização de alimentos, plantas e peixe é a barreira principal. Já para a rota 6, o foco farmacológico e de saúde pública deve ser a proteção dérmica e o tratamento de efluentes. Esse estamento da metacercária, ele confere ao parasita uma proteção extra contra fármacos que atuam apenas em formas metabolicamente ativas, que exigem dosagens específicas para garantir a eliminação completa após a ingestão. Então, biologicamente, como a estratégia de utilizar um hospedeiro paratênico, que é a rota 5, contribui para a expansão da amplitude de hospedeiros de um trematóide, mesmo que ele mantenha uma alta especificidade para o hospedeiro definitivo? A resposta está que esse hospedeiro paratênico, ele permite ao parasita persistir em níveis tróficos que o hospedeiro definitivo consome, mas que o miracídio ou a cercária não conseguiria alcançar diretamente, funcionando como um seguro biológico contra a dispersão ineficiente. Farmacologicamente, com base nesse fluxograma, por que a erradicação de um trematóide que utiliza a rota 2, que é o encistamento em plantas, exige estratégias de vigilância sanitárias diferentes daquelas utilizadas para um parasita que utiliza a rota 6, que é a penetração ativa no hospedeiro? A resposta está que na rota 2, o risco está na contaminação alimentar, que é por ingestão desses cistos resistentes, que são as metacercárias, que exige a fiscalização de feiras e o processo de lavagem química de vegetais. Já na rota 6, o risco é o contato direto com águas contaminadas por essas larvas natantes, que são as cercárias, o que exige o controle biológico do molusco e melhoria de saneamento básico para evitar que esse ciclo comece. Até a próxima aula!